Ora viva, cá estamos nós para dar continuidade ao tema deste mês, o Genially, e nesta aula número 2 eu vou trazer-vos aqui um pouco daquilo que é a aplicação, apesar de saber que alguns já a utilizaram enquanto produtores ou já viram alguém utilizar no ponto de vista de quem está a assistir a uma apresentação, mas vou mostrar-vos aqui algumas das características específicas desta aplicação e também mostrar um pouco das vantagens comparativamente com outras semelhantes. Nesta sessão irei também abordar aqui alguns exemplos que podem ser criados com o Genially e por último falar um pouco daquilo que são as versões pagas, as versões premium, que têm custos, e aquilo que são as características e as funcionalidades disponíveis na versão gratuita, que é importante também ter este conhecimento para que possamos decidir se esta é ou não uma aplicação útil para nós utilizarmos com os nossos alunos em sala de aula. Para começar, é importante perceber que o Genially, enquanto criador de apresentações interativas, é uma aplicação que faz o que outras aplicações também fazem. No entanto, para além daquelas apresentações mais simples criadas com a habitual sequência de diapositivos, traz-nos aqui algumas novidades em relação a outras aplicações, nomeadamente em termos de dinamismo daquilo que são as transições entre os diapositivos, com grande capacidade de animação e interação, e os pontos de interatividade são muito poderosos comparativamente com outras aplicações. E com tudo isto, nós poderíamos dizer que seria uma aplicação difícil de utilizar para pessoas que não tivessem conhecimentos avançados ao nível das tecnologias informáticas, mas não, o Genially traz-nos aqui um conjunto de ferramentas de fácil utilização, user-friendly, e que permitem que qualquer pessoa, desde que entenda a lógica de funcionamento da aplicação e da colocação dos pontos de interatividade numa apresentação, poderá fazê-lo de forma muito simples e rápida. Estas são algumas das características principais do Genially. Mas, na sua essência, é um criador de apresentações. Portanto, o Genially continua a ser um programa de apresentações. Devemos decidir se necessitamos deste tipo de apresentações mais interativas ou se em algum momento devemos utilizá-lo. De qualquer forma, também é importante que nós façamos chegar ferramentas diferentes aos nossos alunos para que eles aumentem o leque de possibilidades e que também tenham poder de decisão entre apresentações mais simples, mais dinâmicas e interativas, utilizando uma aplicação como o Genially. A aplicação Genially tem características que estão associadas muito à comunicação visual e interativa, e isto é uma vantagem porque esta interatividade cria aqui, ou pode criar numa apresentação ou numa imagem, um percurso virtual interativo, e isto é uma grande vantagem comparativamente com outras aplicações. Para além disso, o Genially tem características na sua estruturação que permitem a melhor captura da atenção por parte de quem assiste a uma determinada apresentação, para quem utiliza uma determinada apresentação, sendo que, em termos de utilização ou de auto-utilização na apresentação, cria aqui dinâmicas de participação e interatividade com conteúdos de grande qualidade que podem ser disponibilizados numa apresentação que, em alguns dos casos que são as possibilidades de criação no Genially, permitem a autonomia na utilização dos percursos que são criados numa apresentação. Isto é permitido com as características de alguns modelos de apresentação criado pelo Genially. É importante também referir que aquilo que distingue o Genially de outras aplicações prende-se principalmente com estas três áreas que aqui são apresentadas, com a interatividade, com a animação e com a integração. Estas três características permitem criar conteúdos que motivam ou proporcionam um maior envolvimento de quem está a assistir ou a utilizar uma apresentação criada com o Genially. Em termos de interatividade, é muito fácil criar um mapa de pontos de interesse dentro de uma apresentação que poderão ser totalmente utilizáveis por quem está a apresentar ou por quem está a utilizar a apresentação. E esses pontos de interatividade permitem lançar informações extra que não estão dentro daquilo que é a base da apresentação. Em termos de animação, quase todas as aplicações que são criadas têm dinâmicas automatizadas de animação que permitem que nas transições exista uma dinâmica muito forte em todos os elementos que estão presentes dentro de uma apresentação no PowerPoint. Claro que está que nós podemos dizer que o exagero da animação poderá criar algumas distrações, mas dependendo do tipo de apresentação que nós estamos a utilizar, então aí as animações podem ter ou não um peso forte e também tendo em conta aquilo que é o público-alvo a que se destina
a nossa apresentação. Conseguimos perceber que o Genially está associado a um conjunto diverso de outras aplicações que, sem sair da própria aplicação, permite integrar um conjunto diverso de documentos funcionando numa perspectiva de nuvem. Também é fácil depois integrar as nossas apresentações nas outras plataformas externas, sejam blogs, sejam plataformas de apoio à aprendizagem, sejam websites. É muito simples transportar as apresentações criadas no Genially para uma plataforma externa. Portanto, temos aqui algumas vantagens, algumas funcionalidades que tornam o Genially uma aplicação muito atrativa do ponto de vista do criador de apresentações. Com o Genially podemos criar uma diversidade de produtos que estão organizados por categorias e nessas categorias nós vamos encontrar vários exemplos que podemos reutilizar e adaptar àquilo que nós queremos num determinado momento. Nomeadamente imagens interativas, apresentações em vídeo, apresentações interativas. Também tem aqui alguns infográficos e também alguns exemplos de gamificação, ou seja, de apresentações que permitem ser transformadas em jogos que criam uma dinâmica diferente de outras aplicações. Por último, é importante realçar que o Genially, tal como outras aplicações, está preparado para o trabalho na nuvem e principalmente para algumas das dinâmicas de funcionamento do trabalho online. O trabalho colaborativo é permitido utilizando editores diversos que permitem que, simultaneamente na mesma apresentação, possam estar a criar em conjunto e, por isso mesmo, em equipa, o trabalho acaba por ser mais rápido e esta é também uma das grandes vantagens do trabalho online, do trabalho na nuvem. Quando nós nos queixamos da falta de tempo, é importante nós referirmos que este tempo poderá ser poupado, poderá ser ganho quando nós trabalhamos em equipa. E se nós nos habituarmos a trabalhar em equipa, certamente nós vamos produzir mais em menos tempo e por isso poderemos ter mais tempo para outras coisas. O Genially, tal como outras aplicações, tem aqui vários planos associados à área da educação, à área empresarial e com custos diferentes, porque as perspectivas também são diferentes neste caso, mas apresenta-nos uma versão gratuita e algumas versões premium com características diferentes e com funcionalidades diferentes. Ao nível das versões Pro, há aqui algumas vantagens, nomeadamente a importação de ficheiros de PowerPoint, da utilização de áudio a partir do computador. São algumas características que não existem na versão gratuita. Em termos daquilo que são as prioridades da aquisição de software, é importante analisar cada uma das opções que é dada pelo Genially e, principalmente, se na vossa escola tem interesse em adquirir uma licença para a escola ou para os professores da escola ou para utilizar num determinado local por vários professores, por várias equipas, então é importante contactar diretamente com o Genially para tentar perceber se existem planos específicos para o número de utilizadores que a escola está a querer apresentar. E isto é sempre de tratar de forma individual, cada caso é um caso, porque o valor individual acaba por ser muito pesado se nós tivermos muitos professores. Aqui, na versão Pro, individual, é de ser 7,49€ por mês por cada um dos utilizadores. Isto acaba por ter um custo muito elevado se nós pensarmos no que é a perspectiva de um agrupamento com muitas pessoas. Mas é sempre importante ter em conta que as vantagens de uma versão Pro superam aquilo que é uma versão gratuita se a intenção, se o objetivo da instituição é utilizar uma aplicação para todos os níveis. Isto será uma decisão ao nível do agrupamento, ao nível pedagógico. Se nós decidimos adquirir uma ferramenta, então devemos ponderar com muita tranquilidade e com muito critério qual é a ferramenta que nós queremos. E o Genially é também uma das opções que pode ser adquirida pelas escolas com verba para a aquisição de software. Mas, de qualquer forma, a versão gratuita do Genially é, pelo menos por enquanto, dita que é para sempre, ou seja, não é uma versão gratuita que nós habituamos a utilizar e a qualquer momento podem dizer que acabou-se a versão gratuita e que a partir de agora é paga. A promessa que está aqui no website é de que é gratuita para sempre. E aqui inclui, como vantagem em relação a outras aplicações, a criação de apresentações de forma ilimitada. Não há limite de visualizações, como algumas aplicações apresentam em alguns casos, e, para além disso, existem algumas templates free, ou seja, os modelos gratuitos,
No meu ponto de vista, esta versão gratuita, tal como está estruturada, é, na maior parte dos casos, mais do que suficiente para que tanto professores como alunos a possam utilizar com todas as vantagens que ela nos proporciona. E por isso mesmo, vamos neste momento utilizá-la na versão gratuita, vamos utilizar as potencialidades já existentes nesta versão, porque para começar é mais do que suficiente. Para começar, vou mostrar-vos aqui alguns exemplos de possibilidades de criação de apresentações no Genially, começando por uma imagem interativa, uma imagem que eu criei como exemplo para a Educatec, e neste tipo de imagem nós temos acesso à possibilidade de ter interatividade. Tudo começa na base de uma imagem, a imagem que está no fundo, que depois tem composições e tem aqui a incorporação de alguns elementos que nós podemos depois dar-lhe algum tipo de interatividade. Vou aqui fazer uma pré-visualização da imagem. Temos uma imagem estática, não é uma imagem dinâmica, não é uma apresentação, é uma fotografia, e nesta fotografia nós podemos dar alguns pontos de interatividade, um pouco à semelhança daquilo que nós fizemos também com o SingLink. O Genially também tem estas características e também permite criar pontos de interesse, spots, hotspots de interatividade. Há aqui um ponto que permite apenas colocar algumas pistas, algumas informações que nós podemos visualizar ao passar com o rato ou ao clicar com o rato. Depois temos ligações, nós podemos ter aqui botões que são animados, que estão introduzidos e com alguma animação, mas que ao clicar neles nós podemos fazer as hiperligações e podemos integrar outros objetos dentro daquilo que são as ligações e as possibilidades no Genially. Portanto, temos a possibilidade de criar imagens interativas. Mas para além das imagens interativas, que são uma das funcionalidades, nós podemos criar apresentações. E estas apresentações poderão começar por ser apresentações simples, muito à semelhança daquilo que é uma apresentação linear do PowerPoint, ou do Google Slides, ou de outra plataforma que cria apresentações simples. Nós podemos trazer em vantagem ou em acrescento a possibilidade de interação, de criar momentos de interatividade. Um pouco à semelhança daquilo que nós trabalhamos com as apresentações interativas aqui na Academia Digital Educatec, muito construídas de raiz e com muito trabalho em termos de criação de pontos de interatividade. O Genially traz-nos aqui muitos modelos já pré-definidos com a estruturação dessa interatividade. Neste caso, temos aqui uma apresentação que, para além do texto e das imagens, tem alguns pontos de animação, pequenos pontos de animação, e tem os pontos de interatividade. Neste ponto que aqui está, mostra-nos sempre quais são os elementos interativos dentro da apresentação. Neste caso aqui, o único botão interativo é aquele que ali está, e nós, ao clicarmos nele, vamos passar para uma área de menu. E nesta área de menu, nós podemos sempre utilizar as secções para onde nós queremos dirigir-nos. Ou seja, neste tipo de apresentações, nós podemos criar um índice que é interativo e nós podemos criar percursos que são escolhidos pelo utilizador ou são escolhidos por quem está a apresentar. Eu podia dizer que a minha primeira parte da apresentação seria aqui a área dos vídeos. E aqui voltamos a ter os componentes que são habituais numa apresentação, com alguns elementos animados e com a integração de vídeo dentro da própria apresentação. Isto também, à semelhança de outras aplicações de apresentação, permitem acrescentar pontos de interatividade com informação extra, permite em qualquer momento nós escolhermos qual é o diapositivo para onde queremos ir. Se nós queremos ir novamente para o index, vamos aqui clicar nesta opção. Portanto, cria aqui muitos elementos de interatividade que, para além da interatividade, também permite sempre a transição linear de diapositivo para diapositivo numa sequência menos interativa. Para além desta apresentação interativa, dentro de uma apresentação deste género, nós podemos também incluir outras funcionalidades que estão associadas ao Genially, nomeadamente a integração de um quiz dentro de uma apresentação. À semelhança da apresentação anterior, temos aqui uma apresentação interativa com um índice ligeiramente diferente, onde temos aqui as várias unidades de aprendizagem. Isto podia ser um percurso de aprendizagem com várias unidades e com algumas tarefas, mas depois temos aqui um quiz e nós podíamos, depois da apresentação, ter acesso a um quiz. Este quiz está pré-definido neste modelo e nós podíamos adaptá-lo às perguntas que nós queríamos utilizar nesta apresentação específica. Então, temos aqui a pergunta, é uma pergunta, uma de 5, temos aqui as respostas erradas e temos aqui a resposta correta e temos animação entre cada uma delas. Passamos para a pergunta número 2. Se eu errar uma pergunta,
ele dá-me aqui uma mensagem de erro. Se eu acertar, ele vai passar para a próxima pergunta. E assim sucessivamente. Não é um quiz onde há recolha de informação para monitorizar ou para avaliar. É um quiz que pode ser utilizado num determinado momento, nomeadamente num contexto de sala de aula com o grupo, e o grupo irá decidir qual será a aposta da turma em relação à pergunta que está correta. E assim sucessivamente, criando momentos de interatividade dentro da própria apresentação. Então, a integração de quiz dentro de uma apresentação é mais uma das funcionalidades que pode ser utilizada com o Genially. O Genially, ao nível da criação de apresentações gamificadas, ou seja, de criação de jogos dentro das próprias apresentações, tem alguns exemplos pré-definidos, mesmo na versão gratuita, tem algumas templates que são criadas e totalmente alteráveis. A lógica deste jogo, por exemplo, é criar pontos onde temos a resposta correta. Neste caso aqui, para procurar no mapa onde está a Espanha. E nós, ao clicarmos na resposta Espanha corretamente, passamos para uma outra localização. E isto aqui que cria momentos em que nós podemos, dentro de uma estrutura de apresentação, discutir, refletir e de alguma forma interagir com uma plateia, utilizando a apresentação desta forma. No momento em que erramos a pergunta, também, tal como na anterior, dá-nos uma mensagem de que não é aquela a resposta correta e nós a partir daí devemos procurar novamente e assim sucessivamente. Queremos concluir o jogo dentro de um percurso, existe aqui um percurso feito e quando chega ao final apresenta-nos uma mensagem, que é uma mensagem de que nós conseguimos atingir o objetivo e este jogo está estruturado exatamente desta forma que permite, nomeadamente, voltar ao início para voltar a jogar. Esta estruturação de jogo está criada de forma automatizada dentro do Genially e este é apenas um dos exemplos de gamificação que estão pré-definidos aqui no Genially. Para concluir, mostrar só aqui uma forma diferente, e isto poderá ser adaptado a outras áreas, nomeadamente a área da biblioteca, criar uma apresentação, por exemplo, onde há uma seleção de livros, e esta seleção de livros irá ser apresentada num determinado espaço, nomeadamente o blog da biblioteca, ou no jornal da escola, ou enviado para os encarregados de educação, ou para os alunos. Nós podemos ter aqui uma forma diferente de mostrar uma seleção de livros. Neste caso aqui, os livros não estão identificados em termos de nome, apenas com links pré-definidos, mas em cada um deles nós podemos selecionar o livro e ter aqui um resumo daquilo que é o conteúdo desse livro, e este resumo até podia ser um resumo feito pelos alunos e ser apresentado num determinado momento. Então, nós podíamos aqui voltar à lista de livros, podíamos ver outro dos livros e assim sucessivamente numa lista que está pré-definida aqui, neste caso com 5 livros. Este é apenas mais um exemplo de como o Genially está preparado para ter apresentações diferenciadas de outras aplicações, com um esquema de interatividade que se torna muito simples, como nós vamos ver nas sessões que hão de vir. O esquema de navegação dentro da apresentação é relativamente simples, comparativamente com outras aplicações em que esta dinâmica é bem mais complexa. E pronto, está feita esta apresentação do Genially para todos aqueles que já tinham tido contacto e para aqueles que não tinham contacto. Acho que era importante esta contextualização, importante referir aqui o que diferencia o Genially de outras aplicações e agora, daqui para a frente, vamos tentar perceber qual é a lógica principal na construção destas apresentações, porque nós estamos muito habituados em pegar nos diapositivos, organizar os diapositivos de acordo com aquilo que nós queremos. No Genially há aqui algumas características que são ligeiramente diferentes, nomeadamente quando nós aproveitamos aquilo que são templates, modelos já pré-definidos, com uma dinâmica de interatividade já criada, e nós temos que adaptar os nossos conteúdos àquilo que são as estruturas existentes. Então, para isso, devemos sempre escolher o melhor modelo, aquele que melhor se adapta àquilo que nós vamos querer trabalhar. Então, na próxima sessão, vamos falar da lógica da utilização do Genially. Até já!